A casa dos irmãos Rafael e Caio sempre pareceu perfeita aos olhos de quem observava de fora. Dois homens criados juntos, compartilhando histórias, refeições, sonhos e até a mesma visão de futuro. Rafael era o mais velho, metódico, disciplinado, sempre planejando cada passo da vida. Já Caio cresceu no impulso da ousadia, na coragem de arriscar, no desejo constante de ser visto. Eles se complementavam, mas também carregavam um tipo de rivalidade silenciosa, alimentada desde a adolescência. Um duelo não declarado por atenção, validação e conquistas. O problema começou quando Rafael conheceu Lívia, uma mulher doce, carismática, que iluminava qualquer ambiente ao simplesmente entrar. Caio a admirou desde o primeiro instante, mas jamais admitiu, porque sabia que o irmão havia se apaixonado profundamente. Quando Rafael decidiu pedi-la em namoro, Caio sorriu por fora, mas por dentro sentiu algo escuro se contorcer. Um sentimento que ele acreditava ter enterrado anos atrás voltou com força. Inveja. Porém, ninguém imaginava que aquela inveja seria capaz de transformar uma história de família em uma trama de traição devastadora, capaz de destruir laços e revelar sombras escondidas por tempo demais. Rafael e Lívia construíram um relacionamento sólido, baseado em confiança e planos para o futuro. Em pouco tempo, ele decidiu que queria algo maior: construir uma família ao lado dela. O pedido de casamento foi simples, íntimo e emocionante. Caio estava presente, sorrindo como sempre, mas observando tudo com um brilho estranho nos olhos. Lívia percebia que Caio era atencioso demais, gentil demais, presente demais. No início, ela interpretava aquilo como carinho de cunhado, mas havia momentos em que se sentia observada, analisada, como se Caio estivesse tentando entender cada movimento seu. As visitas dele se tornaram frequentes, quase diárias, aparecendo sempre com uma desculpa nova. Um favor, um presente, uma história para contar. Rafael, ocupado com o trabalho, achava ótimo ter o irmão por perto. Mas Lívia não conseguia ignorar o frio na espinha que sentia quando ficava sozinha com Caio na sala. Ele não ultrapassava limites, mas ficava perigosamente perto deles. Aos poucos, a sensação de algo errado começou a crescer dentro dela. O problema é que, antes de conseguir entender do que exatamente ela tinha medo, Caio encontraria um jeito de atravessar a linha que separa a admiração de invasão. Certa noite, enquanto Rafael trabalhava até tarde, Caio apareceu sem avisar. Lívia hesitou antes de abrir a porta, mas acabou cedendo, tentando manter a cordialidade. Ele entrou sorrindo, como se fosse dono do ambiente, elogiando o cheiro da casa, a decoração e até o perfume dela. A conversa começou normal, mas aos poucos foi tomando um rumo desconfortável. Caio comentava sobre como Rafael tinha sorte, sobre como sempre teve tudo primeiro, sobre como a vida parecia conspirar a favor dele. Lívia tentava mudar de assunto, mas as palavras dele vinham carregadas de uma intensidade diferente. Então, sem aviso, Caio se aproximou demais. Lívia recuou, confusa, e ele tentou transformar aquilo em uma brincadeira, fingindo que era apenas provocação. Mas o olhar dele não deixava dúvidas. Caio desejava algo que nunca lhe pertenceu. Lívia pediu que ele fosse embora, mas ao invés de sair, ele encostou a mão no rosto dela e sussurrou que ela merecia alguém que realmente a visse. Lívia congelou. Caio deu um passo para trás, riu baixinho e saiu, deixando para trás um rastro de caos prestes a explodir. Nos dias seguintes, Lívia evitava Caio de todas as formas possíveis. Inventava desculpas, saía de casa quando sabia que ele visitaria Rafael e tentava convencer a si mesma de que tudo não passara de um mal-entendido. Mas Caio começou a enviar mensagens ambíguas, insinuando que ela tinha ficado mexida com a aproximação dos dois. Lívia percebeu
que, se contasse a Rafael, o irmão não acreditaria, pois Caio sempre foi considerado impecável. Ela temia causar uma ruptura familiar. Temia ser vista como aquela que colocaria irmãos um contra o outro. Enquanto isso, Caio alimentava sua obsessão, transformando um desejo proibido em uma fantasia cada vez mais perigosa. Ele começou a observar Lívia à distância, aparecendo nos mesmos lugares sem ser convidado, dando sinais de que sabia mais do que deveria sobre a rotina dela. Quando Rafael finalmente percebeu que algo estava estranho, era tarde demais. Caio já havia cruzado limites que não podiam ser ignorados. O estopim aconteceu em uma tarde aparentemente comum. Rafael voltou para casa mais cedo e encontrou Lívia chorando na varanda, tremendo, tentando esconder o celular. Ao insistir para entender o que acontecia, ela finalmente desabou, revelando tudo. Contou sobre as mensagens, as visitas inconvenientes, as insinuações e principalmente o momento em que Caio havia tocado seu rosto sem permissão. Rafael ficou incrédulo, negando instintivamente, tentando encontrar alguma explicação alternativa. Mas, quando Lívia mostrou as mensagens de Caio, algumas claramente ultrapassando qualquer limite aceitável, o mundo de Rafael desabou. A traição não era apenas amorosa, era fraternal. Caio havia atacado diretamente o que Rafael mais amava. A raiva tomou conta dele, uma raiva que ele nunca havia sentido antes. Determinado a confrontar o irmão, saiu de casa decidido, mas sem imaginar que Caio já o esperava, convencido de que poderia manipular a situação a seu favor. A luta que estava prestes a acontecer não seria apenas física. Seria emocional, moral e definitiva. Rafael dirigia rápido demais, com as mãos tremendo no volante, enquanto tentava organizar o turbilhão de sentimentos que o sufocava. Traição, incredulidade, revolta. Tudo se misturava em uma tempestade interna difícil de descrever. A cada quilômetro percorrido, lembranças da infância surgiam involuntariamente. Ele e Caio correndo pelo quintal, dividindo brinquedos, protegendo um ao outro. Como aquele garoto alegre e leal havia se transformado em alguém capaz de algo tão devastador? Ao chegar à casa dos pais, onde Caio estava morando temporariamente, Rafael saiu do carro sem sequer fechar a porta. Caminhou até a entrada decidido, batendo com força suficiente para deixar claro que não estava ali para conversar calmamente. Caio abriu a porta com um sorriso confiante, como se já esperasse aquela visita. E, para a surpresa de Rafael, o irmão fingiu tranquilidade absoluta, como se fosse inocente. Mas seus olhos traíam algo sombrio, algo que deixava evidente que Caio não apenas compreendia a gravidade da situação, mas também estava disposto a distorcer a realidade para escapar da culpa. A tensão entre eles era quase palpável, como se o ar tivesse se tornado mais pesado, prestes a explodir. Rafael foi direto ao ponto, sem rodeios, sem palavras brandas. Acusou Caio de ultrapassar limites, de desrespeitar sua esposa, de destruir a confiança construída ao longo de toda uma vida. No entanto, Caio não recuou. Pelo contrário, utilizou uma estratégia fria e calculada. Tentou inverter a narrativa, insinuando que Lívia poderia ter interpretado tudo errado, que talvez estivesse confusa, que talvez estivesse se sentindo sozinha devido ao excesso de trabalho de Rafael. Era uma tentativa clara de manipulação, um jogo mental perigoso. Mas Rafael não era mais o irmão ingênuo que sempre cedia para evitar conflitos. Ele exigiu respostas diretas, exigiu explicações. Foi então que Caio deixou cair a máscara. Revelou, sem pudor, que sempre achou que merecia mais, que se cansou de viver à sombra de Rafael, que nunca teve coragem de admitir que desejava tudo o que o irmão tinha. A confissão caiu como um soco no peito de Rafael, que percebeu que a traição não nasceu de um momento impulsivo, mas de anos de inveja acumulada.
alimentada em silêncio. Naquele instante, ficou claro que o laço entre eles estava prestes a se romper de forma definitiva. A discussão tomou proporções explosivas. Rafael tentou fazer Caio entender o impacto devastador de suas atitudes, mas Caio estava dominado por uma autodefesa doentia. Ele afirmava que Lívia tinha lhe dado sinais, que a culpa estava dividida, que Rafael estava exagerando. Rafael, tomado por indignação, avançou fisicamente e Caio revidou. O som de objetos caindo preenchia o ambiente, enquanto os dois irmãos, antes inseparáveis, agora se confrontavam como inimigos. A dor emocional que Rafael sentia o impulsionava, mas Caio lutava com a convicção de alguém que acreditava que precisava defender sua narrativa distorcida a qualquer custo. O confronto não foi apenas físico. Foi a materialização de anos de sentimentos mal resolvidos. No auge da briga, Caio gritou que teria sido um marido melhor para Lívia. Um golpe cruel que atravessou o coração de Rafael como uma lâmina. Aquilo não era mais inveja, era obsessão. Quando a luta terminou, os dois estavam exaustos, feridos e separados por um abismo impossível de reparar. Rafael saiu, deixando Caio encarando o próprio reflexo quebrado na tela de uma televisão caída no chão. Ao voltar para casa, Rafael encontrou Lívia sentada no sofá, com os olhos ansiosos e a respiração pesada, esperando notícias. Quando ele entrou, ensanguentado e emocionalmente destruído, Lívia correu até ele, assustada. Ele contou tudo, cada palavra dita, cada golpe trocado. E, no silêncio que se seguiu, percebeu-se que a ferida aberta ia muito além do momento presente. Era uma ruptura familiar que jamais cicatrizaria completamente. Lívia sentiu culpa por ter sido o estopim da briga, mesmo sabendo que não tinha responsabilidade alguma. Rafael tentou tranquilizá-la, mas sua voz estava frágil. Naquela noite, ele finalmente compreendeu que precisaria escolher entre proteger seu casamento ou continuar tentando salvar a ilusão de que Caio ainda era seu irmão como antes. O peso dessa escolha o pressionava como uma montanha sobre o peito. Eles dormiram pouco, cada um lutando com seus próprios medos. Rafael temendo perder a paz e Lívia temendo que Caio tentasse se aproximar novamente, porque a obsessão dele não estava resolvida, apenas adormecida. Na manhã seguinte, Rafael decidiu que não permitiria que Caio continuasse rondando suas vidas. Foi até a casa dos pais novamente, desta vez com a intenção de estabelecer limites definitivos. Encontrou Caio sentado na cozinha, com o olhar vazio e um ar de derrota silenciosa. Ele parecia um homem dividido entre orgulho e arrependimento, mas Rafael sabia que não podia confiar naquela ambiguidade emocional. Sentou-se à mesa e falou com firmeza. Caio estava proibido de se aproximar de Lívia, de entrar em sua casa ou de tentar reconstruir qualquer vínculo que colocasse sua esposa em risco. Caio ouviu tudo calado, mas algo em seu olhar sugeria que aquela história ainda não tinha terminado. Rafael saiu com a sensação de que o irmão havia perdido totalmente a noção dos limites e que talvez estivesse disposto a tomar atitudes ainda mais arriscadas. Era apenas o início de um capítulo mais sombrio, no qual a confiança destruída daria lugar ao medo e à necessidade de proteger aquilo que restava. Rafael passou todo o dia inquieto, sentindo como se algo estivesse prestes a acontecer. A conversa com Caio havia deixado uma sombra permanente em sua mente, uma sensação de que o irmão estava prestes a ultrapassar um limite ainda maior. Lívia tentava manter a rotina, mas percebia o olhar distante do marido a cada poucos minutos, como se ele estivesse avaliando ameaças invisíveis. Ao anoitecer, enquanto fechava as cortinas da sala, Rafael percebeu um detalhe que o fez gelar. Um carro estacionado do outro lado da rua, faróis apagados, mas claramente ocupado. O coração dele acelerou. A silhueta no interior do veículo era familiar demais para ser coincidência.
Caio estava observando a casa, observando Lívia, observando ele. A sensação de invasão e descontrole se tornou tão intensa que Rafael sentiu a respiração falhar por um instante. Ele sabia que precisava agir, mas também sabia que qualquer movimento impulsivo poderia desencadear algo ainda pior. O casamento deles estava em risco, e agora, talvez, a segurança também. Naquela noite, Rafael decidiu enfrentar Caio pela última vez, mas de um jeito diferente. Em vez da reação impulsiva da briga anterior, ele precisava deixar claro que estava disposto a proteger sua família a qualquer custo. Saiu de casa devagar, caminhando até o carro estacionado. Caio abaixou o vidro, revelando um sorriso provocador. Um sorriso que deixava evidente que ele não tinha medo, nem culpa, apenas uma obsessão irracional, quase doentia. Rafael exigiu que ele fosse embora, que respeitasse os limites, mas Caio deu risada, sugerindo que talvez fosse Lívia quem quisesse vê-lo. A provocação foi calculada, cruel, e Rafael precisou reunir força para não perder o controle novamente. Disse, com voz firme, que já havia conversado com os pais deles, que Caio estava isolado, que ninguém mais acreditaria em suas versões distorcidas e que qualquer persistência seria encarada como assédio. A expressão de Caio mudou levemente, revelando algo entre raiva e medo. Ainda assim, ele ligou o carro e foi embora. Mas Rafael sabia que aquele não era um adeus. Era apenas uma pausa antes da próxima investida. O dia seguinte trouxe um pouco de calma, mas não o suficiente para tranquilizar Rafael por completo. Ele decidiu instalar câmeras ao redor da casa, reforçar fechaduras e até planejar novas rotas de ida e volta ao trabalho. Lívia, ao vê-lo tão empenhado, percebeu o tamanho da ameaça. Ela nunca havia imaginado que Caio pudesse ser capaz de algo tão sombrio, tão obsessivo. À noite, enquanto revisavam as imagens capturadas pelas câmeras, perceberam pequenos movimentos próximos ao portão. Nada que identificasse uma pessoa claramente, mas suficiente para deixar evidente que alguém estava rondando. O casal dormiu com as luzes do corredor acesas pela primeira vez desde que se casaram. Rafael ficava virando na cama, ouvindo cada ruído, cada estalo da madeira, cada carro que passava na rua. A paranoia não era exagero, era proteção. E apesar de todo o medo, Rafael começava a sentir outra coisa crescendo dentro de si. Raiva. Uma raiva lenta, profunda, silenciosa, prestes a despertar algo que ele mesmo não imaginava ser capaz. Na manhã seguinte, finalmente aconteceu. Uma das câmeras registrou uma figura se aproximando da casa durante a madrugada, tentando olhar pela janela da cozinha. Quando Rafael viu a gravação, sentiu o corpo inteiro tremer. Não havia mais dúvidas. Não havia mais interpretações possíveis. Não havia mais desculpas. Caio tinha cruzado todos os limites. Ele estava perseguindo Lívia. Estava invadindo o espaço deles. Estava transformando a vida do casal em um ciclo de medo e tensão. Foi então que algo mudou no olhar de Rafael. Ele não ia mais fugir, não ia mais pedir, não ia mais tentar conversar. Havia chegado a hora de colocar um fim definitivo naquela situação. Não apenas pelo casamento, mas pela própria sanidade. Rafael avisou Lívia que precisava sair por algumas horas. Ela tentou impedir, mas viu em seus olhos que nada poderia detê-lo. Ele pegou o carro e dirigiu sem pressa, sem medo, mas com uma determinação sombria. Ele sabia exatamente onde encontrar Caio. E sabia exatamente o que precisava ser dito. Ou feito. Rafael encontrou Caio no mesmo bar que ele costumava frequentar quando precisava esfriar a cabeça. Ao entrar, viu o irmão sentado sozinho, com um copo pela metade. Caio levantou o olhar e sorriu, como se estivesse prestes a assistir a mais um capítulo de um jogo que ele acreditava controlar. Mas Rafael não sorriu. Ele se sentou à frente do irmão
e, com uma calma assustadora, explicou que tudo havia acabado. Que ele não só tinha destruído a relação deles, como também se transformado em um perigo real. Que se Caio continuasse, Rafael faria o que fosse necessário para proteger a própria casa, inclusive envolvendo a polícia, os pais, advogados, quem fosse preciso. Caio tentou minimizar, tentou manipular, tentou provocar. Mas Rafael não reagiu. Pela primeira vez, Caio percebeu que tinha perdido o controle. A arrogância desapareceu, substituída por um silêncio desconfortável. E foi nesse silêncio que Rafael se levantou, deixou algumas notas sobre a mesa e disse a frase que encerraria qualquer possibilidade de retorno: "Você não é mais meu irmão." Depois disso, saiu. E Caio, pela primeira vez, não o seguiu. Rafael voltou para casa depois do encontro com Caio sentindo um misto de alívio e inquietação. Ele havia dito tudo o que precisava dizer. Talvez até mais do que imaginava conseguir expressar. Mas a sensação de que algo ainda estava fora do lugar persistia em sua mente. Lívia percebeu imediatamente o estado emocional dele ao abrir a porta. Rafael contou cada detalhe da conversa, cada palavra dita, cada expressão no rosto de Caio. E, pela primeira vez, ele viu Lívia respirar mais profundamente, como se acreditasse que a tormenta estivesse finalmente chegando ao fim. Eles decidiram, naquela noite, que passariam o final de semana fora, longe de tudo, apenas os dois. Precisavam reconstruir a paz, recuperar o ar, lembrar-se do que os unia. No entanto, enquanto arrumavam as malas, Rafael não conseguia evitar olhar pela janela vez ou outra. A rua estava quieta, mas a quietude só aumentava o peso da dúvida. Tentar esquecer era necessário, mas ignorar completamente seria impossível. O passado ainda estava ali, e às vezes o silêncio é apenas o intervalo antes da última tempestade. A viagem para a chácara da família de Lívia parecia ser exatamente o que precisavam. A estrada era tranquila, rodeada por árvores altas e um céu azul que contrastava com a escuridão emocional dos dias anteriores. Quando chegaram, encontraram um ambiente simples, mas acolhedor, onde a paz parecia finalmente ter espaço para respirar. Preparam um jantar leve, conversaram sobre planos futuros e, pela primeira vez em muito tempo, riram juntos, sem tensão. Mas a calmaria foi interrompida quando Rafael percebeu algo estranho na varanda. Um arranhão recente na madeira do corrimão, acompanhado de marcas tênues de pegadas. Ele tentou ignorar, sabendo que a mente cansada poderia estar projetando medos antigos. Porém, quando foram dormir, um barulho metálico vindo do lado de fora os despertou. Rafael levantou rápido, foi até a janela, e seu coração congelou por um instante que pareceu eterno. Não havia ninguém, mas o portão da chácara, antes fechado, agora estava entreaberto. A sensação de que estavam sendo observados voltou a envolvê-lo, tão real quanto a escuridão da noite que cercava a casa. Incapaz de voltar a dormir, Rafael passou a madrugada sentado na sala, vigiando cada som, cada sombra projetada pelas árvores do lado de fora. Lívia tentou convencê-lo a descansar, mas ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, ouviram passos leves do lado de fora. Rafael levantou abruptamente e correu até a varanda, mas não encontrou ninguém. Entretanto, no chão, havia algo que o fez sentir o estômago afundar. A tampa do isqueiro que Caio costumava carregar desde a adolescência. Não havia mais dúvida. Caio estava ali, escondido em algum lugar, observando, esperando o momento certo para agir. Rafael entrou na casa e trancou todas as portas e janelas. Pegou o telefone para ligar para a polícia, mas Lívia segurou sua mão, pedindo para que respirasse fundo. Eles precisavam pensar, agir com estratégia, não com desespero. Enquanto discutiam o que fazer, um som ecoou pela casa.
3 batidas fortes na porta dos fundos. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia sufocar o ar ao redor deles. Rafael se aproximou da porta devagar, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo corredor. Lívia ficou atrás dele, segurando o celular com a mão trêmula. Antes que Rafael pudesse dizer qualquer coisa, uma voz conhecida rompeu o silêncio. Eu só quero conversar. Era Caio. Mas sua voz não tinha doçura, nem arrependimento. Era fria, direta, quase calculada. Rafael respondeu que não havia mais conversa possível, que ele precisava ir embora, que eles não queriam mais nenhum contato. Um silêncio se seguiu. E então, Caio riu. Uma risada baixa, carregada de algo perturbador. Sem aviso, ele começou a bater na porta com mais força, como se tentasse arrombá-la. Rafael segurou a maçaneta com toda a força enquanto gritava para Lívia ligar para a polícia. Os segundos pareciam horas. As batidas aumentaram. O som ecoava pelas paredes, e Rafael sentiu que a porta não resistiria por muito tempo. Mas, de repente, tudo parou. O silêncio retornou. Rafael abriu lentamente a cortina da janela lateral. E Caio havia desaparecido. Nenhuma sombra, nenhum ruído. Apenas a porta marcada pelas pancadas. A polícia chegou pouco depois, patrulhando a área e registrando o boletim. Era o fim, mas não um fim leve, e sim um fim deixado à força. Após o incidente na chácara, um processo judicial foi iniciado contra Caio, incluindo medidas protetivas e acompanhamento policial. Rafael e Lívia passaram semanas vivendo entre psicólogos, advogados e reorganização emocional. Mas, aos poucos, a normalidade começou a retornar. Eles reforçaram a casa, estabeleceram novas rotinas e, principalmente, reconstruíram a confiança que quase havia sido destruída. Um dia, sentados juntos na varanda ao pôr do sol, Rafael disse algo que marcou o verdadeiro encerramento daquela fase. Não vou deixar que o pior momento das nossas vidas defina quem somos. Lívia segurou sua mão com força, e pela primeira vez em muito tempo, eles sentiram paz. Caio desapareceu da cidade, sem deixar rastros, e embora parte de Rafael ainda sentisse a dor da perda do irmão, ele entendia que proteger sua própria família era uma escolha que jamais poderia ser posta em dúvida. A história não terminou com perdão, nem com reconciliação. Terminou com sobrevivência. E, no fim, foi isso que permitiu que Rafael e Lívia recomeçassem. Não como vítimas, mas como sobreviventes de uma tormenta que quase os destruiu, mas que não os venceu. Seu like também é essencial. Ele mostra para a plataforma que você está curtindo o conteúdo e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que amam histórias fortes e cheias de drama, exatamente como você. E se algo nessa história mexeu com você, se algum detalhe te deixou impactado, ou se você tem teorias sobre o que vem pela frente, deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Sua opinião importa, e eu leio cada comentário.